Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da ISA-CTEP, ou Transmissão Paulista, como você achar melhor. A maior concessionária privada de transmissão de energia elétrica que corresponde hoje à transmissão de 94% da energia de São Paulo e 33% da energia do Brasil. E como vocês já viram na chamada desse vídeo, distribuiu um enorme dividendo nos últimos 12 meses. Vale a pena ficar até o fim e curtir a análise completa. Então vamos para ela, sem enrolação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Nós vamos dividir a análise em 5 grupos de indicadores. Os de valuation, endividamento, rentabilidade, eficiência e crescimento. Vamos começar agora falando um pouco do preço da ação TRPL4 hoje e do seu histórico recente. Nesse momento, a ação está sendo negociada a R$ 22,86. Vamos dar uma olhada agora no histórico do preço dessa ação. Ao avaliarmos o histórico de preço, conseguimos ver que o preço da ação TRPL4 no dia 14 de junho de 2021 estava em R$ 25,55. Hoje, depois de 5 meses, o preço da ação caiu aproximadamente 10%. Se considerarmos a evolução desde o início do ano, podemos ver que houve um crescimento de aproximadamente 4% em seu preço. Vamos iniciar agora os indicadores de valuation, começando com o P sobre L, que é o preço atual da ação dividido pelo lucro da empresa por ação. Esse indicador nos mostra mais ou menos quantos anos a empresa pagaria em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15, como já indicou Benjamin Graham no seu livro O Investidor Inteligente. Hoje, o P sobre L está em 4,02, que é considerado um P sobre L muito bom se queremos achar empresas que estão sendo consideradas baratas com relação a esse indicador. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico. Dando uma olhada no gráfico, percebemos que a média do P sobre L da empresa desde 2014 é de 8,18 e segue em declínio até hoje. Sendo assim, podemos ver que hoje o indicador está abaixo da sua média histórica. Devemos lembrar que nenhum indicador deve ser analisado de forma individual, sendo necessário avaliar muitas outras informações além do setor onde ela se encontra. O segundo indicador de valuation que falaremos é o P sobre VP, que indica pra gente o preço atual da ação dividido pelo valor patrimonial da empresa. Lembrando que o P sobre VP igual a 1 indicaria que a ação da empresa estaria sendo negociada hoje equivalente ao preço do valor patrimonial da empresa. Mais uma vez, segundo Graham, o ideal é que esse indicador fosse menor do que 1,5 para que consideremos essa ação barata. Hoje, o P sobre VP da Transmissão Paulista está em 1,04, bem próximo ao valor do patrimônio da empresa, estando hoje somente 4% maior. Vamos dar uma olhada agora no seu histórico. O gráfico nos mostra que somente em 2011 o P sobre VP da ISA-CTEP foi maior do que 1,5. Por isso é importante avaliarmos como está o preço hoje em relação à sua média histórica. Sendo assim, vemos que hoje, em 1,04, o indicador está não só abaixo do que o indicado por Graham, mas também abaixo da sua média histórica, que é de 1,19. Importante notarmos também que nos anos de 2012 e 2013 a empresa estava sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Vamos falar agora sobre o Dividend Yield da empresa, que é quantos por cento do preço da ação atual é distribuído aos seus acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. Para quem não sabe, dividendos são parte dos lucros da empresa que são distribuídos aos acionistas, ou seja, nesse caso, somos nós. O Dividend Yield hoje da ISA-CTEP está em 18,5%. Exatamente, é isso mesmo, perto de 20% de retorno somente em dividendos. Ou seja, nos últimos 12 meses ela retornou para a gente R$ 4,25 por ação. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico desse Dividend Yield para saber se ele é pontual ou segue um caminho de crescimento. Olhando o gráfico de Dividend Yield, conseguimos ver que o indicador apresenta altos e baixos ao longo dos anos. Vemos que nos anos de 2018 e no período atual, o Dividend Yield foi muito acima da sua média histórica, sendo possivelmente um evento não recorrente. Com isso, existe grande chance da empresa não conseguir sustentar esse nível de Dividend Yield por um período longo. Hoje, ele está acima da sua média histórica, que é de 8,04%. Vamos avaliar agora o gráfico de proventos da empresa. Para quem não sabe, proventos são a soma dos dividendos e juros sobre capital próprio que são distribuídos pela empresa. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos ver que a Transmissão Paulista distribuiu dividendos ininterruptamente ao longo dos anos. Vemos também que desde 2013 os valores vêm crescendo, tendo ela já distribuído até novembro de 2021 R$ 3,41 por ação, quase o dobro do que foi distribuído no ano de 2020.
Em complemento ao Dividend Yield, temos também o Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas. Lembrando que dessa vez é quantos por cento dos lucros da empresa e não do preço da ação. O ideal é que a empresa distribua sempre menos de 100% dos seus lucros, para que ela ainda consiga reinvestir na própria empresa, tendo assim uma distribuição de dividendos sustentável. Hoje o payout da Transmissão Paulista está em 80,05%. Ou seja, aproximadamente 20% dos lucros da empresa continuam na empresa para reinvestimento interno. Avaliando o gráfico, conseguimos perceber que a Transmissão Paulista distribuiu menos de 100% dos lucros desde 2018, demonstrando ser uma distribuição de dividendos sustentável. Vemos também que o indicador vinha em queda até o ano de 2020. Hoje houve um crescimento de 60% da sua distribuição com relação ao ano anterior, ainda não sendo um problema, mas temos que ficar de olho nos próximos anos para vermos se a empresa continuará aumentando a distribuição dos lucros a um patamar muito perigoso. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like. O seu like ajuda demais o nosso canal, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Isso é muito importante para nós, o que para você demora só um segundo, para a gente vale muito. E não se esqueça também de se inscrever no canal e acionar o sininho para que você receba todas as notificações quando lançarmos um vídeo novo. Lembrando que nós entregamos análises de empresas todas as semanas e até muitos outros conteúdos construtivos para que você saiba tudo sobre renda variável. Então vamos embora, se inscreve aí! Agora voltando aqui com os indicadores de endividamento, começando com a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que é uma relação entre a dívida da empresa e o seu patrimônio. O ideal é que esse indicador seja menor do que 1, indicando que a dívida da empresa é menor do que o patrimônio dela. Hoje, a dívida líquida sobre patrimônio líquido da Transmissão Paulista está em 0,36, um indicador muito bom, principalmente para empresas desse setor e desse patamar. Podemos perceber no gráfico que mesmo em 2011, seu pior ano, o indicador esteve dentro dos padrões indicados para uma boa empresa, mantendo sempre a relação entre a dívida e o patrimônio menor do que 1, indicando total controle de suas dívidas. Porém, o mais importante nesse gráfico é notarmos que o nível de endividamento vem crescendo nos últimos 3 anos seguidos. E o indicador hoje está acima da sua média histórica, que é de 0,24. Sendo assim, temos que ver o indicador nos próximos anos acompanhando de perto esse crescimento da dívida. O segundo indicador de endividamento é a dívida líquida sobre o EBITDA da empresa, que indica pra gente em quanto tempo mais ou menos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela usasse o EBITDA inteiro para o pagamento. Importante dizer que o EBITDA são os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e a amortização. O ideal é que esse indicador seja abaixo de 3, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em até 3 anos. Hoje o indicador está em 1,19, não tendo muito problema com relação à dívida nesse momento. Ou seja, a empresa conseguiria pagar a sua dívida em aproximadamente 1,2 anos. Percebemos no gráfico que o indicador nunca foi maior do que 3, sendo que no ano de 2013 esteve negativo, indicando que a empresa tinha mais dinheiro em caixa do que dívidas. Vemos também que hoje a relação entre dívida e o EBITDA está acima de sua média histórica, que é de 0,74. Importante notarmos que, assim como no indicador anterior, também houve um crescimento, indicando um aumento proporcionalmente grande da dívida da empresa. Outro indicador de endividamento importante é o passivos sobre ativos, que é uma relação simples entre os passivos da empresa e os ativos da empresa. Ou seja, se o indicador for maior do que 1, indica que a empresa tem mais passivos do que ativos, e o contrário significa que ela tem mais ativos do que passivos. E o ideal, é claro, nesse caso, é que ele seja menor do que 1. Hoje, em 0,47, demonstra bastante controle dos passivos da empresa, sendo que os passivos representam somente 47% do valor dos ativos. Conseguimos ver que a Transmissão Paulista sempre teve mais ativos do que passivos, pois esse indicador sempre foi menor do que 1. Porém, conseguimos ver que vem havendo um grande crescimento dos passivos da empresa desde 2015, mas ainda muito longe de ser uma preocupação. Contudo, temos que estar sempre preocupados com o futuro dos nossos ativos. Hoje, o indicador está acima de sua média histórica, que é de 0,36. Iniciaremos agora a análise da liquidez corrente, que indica pra gente a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas no curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante. Sendo que o ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal é que a liquidez corrente seja sempre acima de 1, indicando que a empresa conseguiria pagar os passivos dos próximos 12 meses com os seus ativos desses mesmos 12 meses. Hoje está em 2,38, positivamente acima do esperado. Avaliando o histórico, podemos ver que, em sua grande maioria, a Transmissão Paulista apresenta esse indicador acima de 1, o que é bastante positivo.
Porém, hoje vemos que houve uma grande queda no indicador, sendo esse um ponto negativo. Hoje, o indicador voltou a ficar abaixo da sua média histórica, que é de 2,75. Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da que fizemos sobre o indicador margem líquida. Dá uma olhada aqui em cima, você vai gostar. Vamos falar agora dos indicadores de eficiência, começando com a margem EBIT, que é uma relação entre o EBIT e a receita líquida da empresa. Lembrando que o EBIT são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. A margem EBIT informa para a gente a lucratividade operacional da empresa. O ideal é que a margem EBIT seja superior a 10%. Hoje, a margem EBIT está em 117,8%, uma margem gigante, muito positivo. Vamos avaliar agora nos resultados da empresa o motivo da margem EBIT ser maior do que 100%. Vemos aqui na linha de despesas ou receitas operacionais que a empresa teve uma receita de 2,1 bilhões de reais. Sendo assim, o valor do EBIT ficou maior do que o valor da receita inicial da empresa. Com isso, ela pode ter mais do que 100%. Agora vamos dar uma olhada no gráfico de histórico desse indicador. Percebemos que a margem EBIT oscila bastante, mas sempre maior do que 10%, exceto no ano de 2013. Hoje, o indicador está acima da sua média histórica, que é de 65%, que é uma média extremamente alta. Agora falaremos da margem líquida, que é a queridinha dos investidores, que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e a sua receita inicial. O ideal da margem líquida é que ela também seja acima de 10%. Hoje, a Transmissão Paulista trabalha com o indicador em 85,32%. Que margem é essa, cara? Sério, altíssima, de verdade. Agora vamos dar uma olhada para ver se sempre foi assim. Ao avaliarmos o histórico, vemos que a margem líquida vem crescendo desde 2013, porém houve uma queda no último ano. Nada preocupante. Hoje o indicador segue acima da sua média histórica, que é de 46,45%. Vamos falar agora dos indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e o seu patrimônio líquido. Ela mede para a gente a capacidade da empresa de gerar valor com o capital investido nela por investidores e capital próprio. O ideal desse indicador é que ele seja também acima de 10%. Hoje, o ROI da ISA-CETEP está em 25,80%. Muito bom mesmo. Podemos perceber no gráfico de histórico que o ROI da Transmissão Paulista vem em crescimento desde 2013, sendo que desde 2016 seu ROI esteve acima de 10%. Hoje, o indicador está acima da sua média histórica, que é de 17,08%, uma média bem alta. O segundo indicador de rentabilidade que falaremos é o ROIC, sendo ele EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais endividamento. Ele mede a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido nela, inclusive suas dívidas. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje, a empresa tem um ROIC de 19,95%, muito bom. Agora falaremos dos indicadores de crescimento, começando com o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas da empresa. O ideal é que esse indicador seja acima de 5%. Hoje está em 23,49%, muito acima do ideal, muito bom mesmo. Avaliando o gráfico, conseguimos ver que desde 2014 a 2018 houve um aumento do indicador, mostrando que a empresa teve crescimento das suas receitas. Porém, desde 2018 o indicador vem andando de lado, continuando acima da sua média histórica, que é de 12,86%. Vamos falar agora do CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, que indica pra gente uma média ponderada, só que agora do crescimento dos lucros da empresa. O ideal desse indicador também é que ele seja acima de 5%. Hoje, o indicador está em 49,38%, um crescimento muito grande dos seus lucros. O gráfico nos mostra que desde 2015 vem crescendo com altos e baixos, mas sem apresentar um indicador negativo. Hoje, o indicador está acima da sua média histórica, que é de 37,72%. Bom, se você chegou até aqui, é porque esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, então deixa o seu like e inscreva-se no canal, aqui no botão vermelho aqui embaixo. Isso vai mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos agora para uma breve conclusão do que falamos por aqui. A gente consegue ver que os indicadores da empresa são muito bons hoje, mas a gente não tem que olhar somente para os indicadores hoje. Temos que ver o passado e o prognóstico futuro. A gente consegue ver nos históricos que o endividamento da empresa vem crescendo gradualmente, então isso é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado. Vamos ficar de olho para os próximos anos. A gente também viu que o dividend yield hoje está muito acima do que é a sua média natural, que é aproximadamente 8%, que é um indicador muito bom. Com isso, a gente consegue ver que um dividend yield de 20% não vai ser mantido nos próximos anos. Então, se você veio procurar informação para comprá-la por causa do dividendo, cuidado. Logo, logo, esse dividend yield deve voltar aos seus patamares normais. A gente tem que lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Então,
façam suas pesquisas e seus estudos. Então diz pra gente aqui embaixo qual é a empresa que você gostaria que a gente fizesse a próxima análise. Então é isso, pessoal. Um abraço